Meu nome é Krista Vance, tenho 32 anos e sou analista financeira em Denver, Colorado. Há uma semana meu irmão me mandou uma mensagem: vem jantar com a gente e está por conta da família. Deveria ter desconfiado. Ao chegar ao restaurante, tentei acreditar que seria diferente. A mesa vibrava com risadas, copos se chocando, um clima de celebração. Até que o garçom me entregou um cardápio com uma observação discreta: bebidas com desconto para convidados. Meu sangue gelou. Meu pai se inclinou, sussurrando com um sorriso frouxo: você não está na lista, filha. Meu irmão desviou o olhar, como se nada tivesse a ver com ele. Foi o estupim. Com um sorriso cortante pedi: traga seu melhor coquetel e uma garrafa do melhor champanhe que tiverem. O garçom hesitou, mas anotou. E eu, com calma calculada, passei a conta para a mesa deles. Quando a conta chegou, a voz da minha mãe cortou o ar como uma lâmina. Quem pediu um champanhe de $300? Levantei-me, deixei o guardanapo sobre a mesa e saí, deixando para trás seus murmúrios constrangidos. Aquela noite não foi apenas um jantar. Foi o início de uma revolução silenciosa, e eles iriam se arrepender de ter acendido esse pavio. Se você já se sentiu traído por quem deveria te proteger, acompanhe essa história. Porque o que vem pela frente é uma teia de mentiras e manipulações que vai te deixar sem fôlego. Aquele jantar não foi a primeira vez que minha família me decepcionou. Durante anos fui refém de um ciclo vicioso. Eles pediam, eu cedia, e eles voltavam com mais demandas, como se meu valor se medisse pelo que eu podia bancar. Começou com pequenas quantias, mas logo virou uma avalanche. Meu irmão, Corey, não conseguia pagar o aluguel. Primeiro foram $800, depois 1.200. Eu transferia o dinheiro, acreditando que era temporário. 2 anos e $12.000 depois, ele ainda pedia como se fosse um favor trivial: dá para me ajudar de novo? Minha mãe, Karen, apareceu com uma conta hospitalar de $4.000 após uma cirurgia mal sucedida. Paguei, esperando gratidão. Em vez disso, semanas depois, veio o telefonema com a voz carregada: estamos no sufoco, Krista. Você é nossa única saída. Enviei mais 3.000, esperando um sinal de que ela me enxergava além do meu saldo bancário. Nunca veio. Meu pai, Roger, não ficava atrás. Seu caminhão era um poço sem fundo, $2.500 no radiador, 1.000 nos freios. Eu cobria os custos, torcendo para que ele assumisse suas responsabilidades. Em vez disso, ouvia: você tá bem de vida, não tá? Como se meu suor fosse propriedade dele. Minha irmã mais nova, Shannon, pedia menos, mas quando pediu $500 para uma emergência no trabalho, esperei um agradecimento sincero. Recebi um valeu por mensagem em silêncio. Contei cada centavo: 7.000 para minha mãe, 3.500 para meu pai, 1.500 para Shannon. Cada transferência era um peso, uma lembrança de que para eles eu não era filha, irmã ou profissional bem-sucedida. Era um caixa eletrônico com rosto. O pior não era o dinheiro. Era a naturalidade com que agiam, como se eu devesse isso a eles. Corey soltaram: você é a bem-sucedida da família, doía mais que qualquer débito. Karen descrever suas dificuldades como se minha estabilidade fosse uma ofensa me fazia me sentir culpada por ter conseguido sair do lugar. Roger, com seus sermões sobre dever familiar, me deixava vazia. Eu esperava um gesto, uma palavra, qualquer coisa que mostrasse que me viam além das minhas economias. Em vez disso, vinham com novos pedidos, cada um erodindo um pouco mais minha paciência. Eu me agarrava à esperança de que mudariam, que enxergariam meu sacrifício. Mas essa esperança se desvanecia a cada ligação, a cada mensagem. Meu primo Jason era o cão de guarda do sistema. Sempre que eu tentava dizer não, ele aparecia com seu discurso afiado: família se ajuda, Krista. Não era pelo meu dinheiro que ele se preocupava, era pela manutenção da dinâmica que os beneficiava. Suas palavras me faziam duvidar. Será que eu era egoísta por querer limites? Será que eu estava errada em proteger o que havia conquistado? Não estava. Mas a culpa que ele plantava me fazia hesitar. Cresci ouvindo que família vem em primeiro lugar. Não éramos ricos, mas nos virávamos em nosso bairro em Denver. Quando minha carreira decolou, os pedidos pareciam razoáveis, algumas centenas aqui, 1.000 ali. Quis que se orgulhassem de mim, que vissem meu sucesso como uma vitória coletiva. Mas algo se distorceu. Corey parou de tentar se organizar. As emergências de Karen nunca tinham fim. Roger agia como se meu salário fosse uma extensão da conta deles. Até Shannon, de quem eu achava que tinha apoio, caiu no mesmo padrão. As exigências cresciam, e eu me afogava nelas. Tentei impor limites uma vez. No ano passado, disse a Corey que não poderia mais pagar seu aluguel. Ele ficou em silêncio, depois soltou: vou me virar. 3 dias depois, minha mãe ligou com a voz embargada: ele vai perder o apartamento, Krista.
Enviei $1000 aprisionada pela culpa. Toda vez que eu dizia não, alguém, Roger, Karen, Jason, aparecia para me pressionar. Você tem mais que a gente, resmungava meu pai. Não vire as costas para a família, insistia Jason. Suas palavras se cravavam em mim, fazendo-me questionar se eu é que estava errada. Eu cedia, na esperança de que dessa vez me respeitariam. Nunca respeitaram. O estresse era insuportável. Olhava minha conta bancária e via os buracos deixados por eles. Trabalhava duro, sonhava com um futuro estável, uma casa, segurança. Mas cada real que eu dava me afastava desse objetivo. Passei a temer suas ligações, suas mensagens, o peso de suas vozes. Não vivia no luxo, mas eles agiam como se eu devesse. As noites viraram insônias, a paciência se esgotou. Continuei acreditando nas promessas vazias, o eu te pago de Corey, o é a última vez de Karen, o vou me arrumar de Roger. Tudo mentira. Quando meu irmão me convidou para aquele jantar, eu já estava exausta. Quis acreditar que seria diferente, que finalmente me tratariam como parte da família, não como um plano B. Mas no fundo, conhecia o padrão deles. Aquela noite não foi só um jantar. Foi o momento em que abri os olhos. Não daria mais as costas para mim mesma só para carregar o peso deles. Não pedi o coquetel nem o champanhe. Não precisava. Não se tratava de beber. Era sobre marcar posição. Durante anos, carreguei os fardos deles nas costas, e ali estava a recompensa. Uma humilhação pública, um cardápio que gritava, sem rodeios, você não pertence a este lugar. Meia hora depois, a conta chegou. O garçom a deixou diante de Roger, que a abriu e congelou. Karen espiou por cima do ombro, os olhos arregalados ao ver o champanhe de $300. Sua voz cortou o burburinho do restaurante como uma lâmina. Todos os olhares na mesa se voltaram para mim. Levantei, joguei o guardanapo na cadeira e soltei firme. Vocês me convidaram, não foi? O rosto de Corey se contorceu. Jason tentou falar, mas eu o interrompi com um gesto. Guarde isso. Saí sem olhar para trás, o silêncio atônito deles ecoando como uma condenação. O ar fresco da noite bateu em meu rosto, mas meu coração disparava. Ao chegar ao carro, o peso da traição se instalou como chumbo no peito. Não era só a conta. Era o plano arquitetado entre risadas, enquanto eu, mais uma vez, fazia o papel de boba. As palavras de Roger, o sorrisinho de Corey, a gargalhada abafada de Jason, o silêncio cúmplice de Karen. Tudo ensaiado para me lembrar do meu lugar, o de eterna prestadora de favores, nunca de igual. A dor era aguda, mas não era nova. Só desta vez, não havia como ignorar. Entre no carro, agarrei o volante com força. O celular vibrou. Provavelmente Karen ou Corey com alguma desculpa esfarrapada. Não chequei. Estava farta de engolir mentiras. Aquela noite não foi só um jantar que deu errado. Foi o estupim. Durante anos deixei que pisassem em mim, achando que se desse tudo de mim, um dia mereceria respeito. Em vez disso me humilharam. Trataram-me como intrusa à mesa que eu mesma ajudara a sustentar. A vergonha ardia, mas algo dentro de mim se endureceu. Nunca mais. 2 dias depois, minha família apareceu no meu apartamento sem aviso. O interfone tocou e lá estavam eles. Meu irmão, minha mãe e meu pai, amontoados no corredor, os rostos fechados, os olhares cortantes. Deixei-os entrar, o estômago em nós, sabendo muito bem o motivo. Não era a conta do champanhe. Era a conta de anos de exploração que pela primeira vez eu me recusará a pagar. Corey foi o primeiro a falar, a voz afiada como uma faca. Que palhaçada foi essa com o champanhe? Encostou-se no balcão, braços cruzados, como se tivesse o direito de exigir satisfação. Karen entrou na dança, o tom acusador. Você nos envergonhou na frente de todo mundo. Roger ficou junto à porta, me encarando com desdém. Acha que é esperta, hein? Suas palavras pingavam veneno. Fiquei no meio da sala, o coração batendo forte, mas as mãos firmes. Pensaram que me encurralariam, que eu recuaria como sempre. Enganaram-se. Respirei fundo e soltei. Vocês me convidaram para um jantar onde eu nem podia comer. Os rostos congelaram. Karen abriu a boca, mas eu continuei, implacável. Paguei o aluguel do Corey por anos. Cobre suas contas médicas, mãe. Consertei seu caminhão, pai. Até ajudei a Shannon quando ela pediu. E me pagam com um cardápio de drinks only. Corey revirou os olhos, desdenhoso. Não exagera. Foi só um erro. Um erro? Quase ri. Vocês planejaram isso, afirmei, fitando sem piscar. Está fazendo tempestade em copo d'água, ele retrucou. Somos família. Não se faz isso. Não tremi. Os olhos de Karen se encheram de lágrimas fabricadas, a voz trêmula de falsa dor. Como você pôde nos fazer isso? Conheci aquele tom, a mesma cantilena para me fazer sentir culpada. Não funcionaria desta vez.
Acabou, declarei, a voz inabalável. Já os carreguei nas costas tempo demais. Sem mais dinheiro. Sem mais favores. O rosto de Roger se contorceu. Está nos cortando? Rosnou. Depois de tudo que fizemos por você. Encarei-o serena. O que vocês fizeram, pai? Diga. Porque tudo que eu lembro é de dar, e vocês só de tirar. Corey levantou as mãos, exasperado. Agora a gente é parasita? Só estamos passando por dificuldades. Balancei a cabeça. Dificuldades não justificam me humilhar em um restaurante. Não justificam rir enquanto me deixam de fora. O silêncio tomou conta da sala, denso como chumbo. Karen enxugou os olhos, mas não viu uma lágrima sequer de arrependimento. Roger cerrou os punhos, murmurando, ingrata. Corey me encarou, a voz baixa e ameaçadora. Vai se arrepender. Não vacilei. O que eu lamento é ter deixado vocês me pisotearem por tanto tempo. Apontei para a porta. Saiam. Por um instante ficaram paralisados, chocados com minha firmeza. Corey foi o primeiro a sair, batendo a porta. Roger seguiu sem olhar para trás. Karen demorou, o rosto uma mistura de fúria e fingida mágoa. Você mudou, disse, como se fosse uma acusação. Assenti. Para melhor. Fechei a porta atrás dela. Fiquei sozinha no apartamento, o pulso finalmente estável pela primeira vez em dias. Suas palavras ainda ecoavam, mas não tinham mais poder sobre mim. Durante anos, dei tudo: dinheiro, tempo, paciência, e colhi só escárnio e desdém. Agora, vinham até minha casa exigir que me curvasse de novo. Achavam que eu cederia como sempre. Enganaram-se. Eu havia traçado minha linha. E não recuaria nem 1 milímetro. Fizeram uma careta, como se eu tivesse jogado ácido em suas máscaras de inocência. Corey foi o primeiro a reagir, seus dedos batendo na mesa com uma irritação calculada. Você sempre distorce tudo. Cuspiu como se eu fosse a mentirosa, não ele que havia postado aquela farpa pública para me crucificar. Karen cruzou os braços, o lábio superior tremendo daquela forma que antecedia seus sermões. Nós somos sua família. Você nos deve lealdade, não acusações. Lealdade. A palavra soou como um tic-tac de relógio, marcando cada segundo que desperdicei acreditando nisso. Olhei para cada um deles, um por um, sem pressa. Queriam o espetáculo? Teriam, mas não o que esperavam. Lealdade? Repeti devagar, como se provasse algo azedo. Vocês confundem lealdade com servidão. Eu não sou a caixinha de emergência de ninguém. Não sou a tonta que assina cheques e cala a boca quando é humilhada. Não sou mais a crista que aceita ser a vilã da história de vocês. Roger bufou, empurrando o prato como se minha presença o enojasse. Dramática como sempre. Ninguém te forçou a nada. Não? Sorri e pela primeira vez, foi um sorriso genuíno, porque finalmente vi a armadilha deles desmoronar. Se, você chorou no meu ombro quando o banco ameaçou executar sua hipoteca. Karen, você me ligou às 3 da manhã, histérica porque precisava de $1000 para um imprevisto que era, na verdade, uma bolsa Louis Vuitton. Jason, virei-me para ele, e seu rosto empalideceu. Você me pediu para mentir no seu currículo, lembram? E Shannon, minha voz amoleceu, mas não por fraqueza, você me olhou nos olhos e disse que eu era a única pessoa em quem podia confiar. Depois vendeu minhas confissões para Linda como moeda de troca. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca do garçom. Shannon baixou a cabeça. Se abriu a boca, fechou. Karen, pela primeira vez na vida, não teve uma réplica pronta. Vocês não querem uma filha, uma irmã, uma prima, e continuei, agora mais baixa porque não precisava gritar para ser ouvida. Querem um cofre com pernas, um banco sem juros, um tapete para enxugar o lixo que fazem e jogar fora quando não serve mais. Mas eu não sou lixo, e não sou de vocês. Jason tentou interromper, sua voz trêmula de falso moralismo. Você está exagerando. Família se ajuda. Família não chantageia, retruquei, sem tirar os olhos dos dele. Família não expõe. Não humilha. Não transforma a dor em moeda de troca em redes sociais. Vocês cruzaram uma linha quando levaram isso a público. Acharam que me quebrariam com likes e comentários? Engano seu. Peguei meu casaco, devagar, como se cada movimento fosse uma pontuação final. A partir de hoje não sou mais a vilã da história de vocês. Sou a protagonista da minha. Levantei-me. Ninguém se mexeu para me segurar. Ninguém implorou. Porque no fundo eles sabiam. Não havia mais nada para tomar. Não me procurem, disse, já de costas para eles. Não por dinheiro, não por culpa, não por nada. A porta está fechada. E pela primeira vez em anos, quando a campainha da Diner tocou atrás de mim, não era um som de saída. Era o início de algo novo. Os dedos se crisparam ao redor da bolsa, mas segui em frente.
Vocês riram de mim à mesa, invadiram minha casa com acusações, espalharam mentiras como se fossem verdades. Isso não é família. Isso é uso. Os olhos de Karen se estreitaram, afiados como lâminas. Você está distorcendo tudo, cuspiu. Corey soltou uma risada amarga. Só está com raiva porque te expusemos. Jason inclinou-se para frente, a voz um sussurro venenoso. Você está destruindo esta família, Krista. Roger esmagou a palma da mão contra a mesa, fazendo os talheres tremerem. Você nos deve respeito. Não pisquei. Respeito? A palavra saía pesada, como uma pedra que finalmente rolava morro abaixo. Eu dei tudo a vocês, dinheiro, tempo, confiança. Em troca recebi mentiras, humilhação e a conta para pagar sozinha. Shannon permaneceu em silêncio, os olhos fixos no prato, mas os outros me encaravam com um ódio que já não conseguia mais me atingir. Suas máscaras haviam caído. Não eram vítimas. Eram algozes disfarçados. Ergui-me, a voz firme como aço. Acabou. Não serei mais o banco de vocês, o saco de pancadas, o bode expiatório. Esta história termina aqui. Karen arfou, as mãos trêmulas. Não se vira contra a família. Olhei-a nos olhos, sem um pingo de dúvida. Vocês se viraram contra mim primeiro. Deixe uma nota de $20 sobre a mesa, o último gesto, a última migalha que lhes daria. E saí. As vozes se elevaram atrás de mim, um coro de protestos e ameaças, mas não olhei para trás. A porta da diner se fechou com um estalo definitivo, e algo dentro de mim se soltou junto com ela. No carro bloqueei cada número, cada ponte queimada. Não haveria volta. 5 meses depois, meu apartamento era um refúgio que eu mesma havia escolhido, pequeno, aconchegante, pago com o dinheiro que finalmente era meu. A luz da manhã entrava pela janela, quente e generosa, como um abraço que eu nunca tivera deles. Soube por um conhecido em comum, do desmoronamento que se seguiu. Corey, afundado em dívidas, sem meu nome para assinar cheques ou empréstimos, viu os amigos se afastarem quando suas queixas públicas se tornaram patéticas. Jason, o homem de família exemplar, perdeu a fachada quando colegas descobriam seus posts sobre mim. A hipocrisia era um veneno lento, mas certeiro. Karen e Roger, sua casa apodrecia, as rachaduras nas paredes ecoando as do orgulho deles. As jantas luxuosas viraram memória, substituídas pelo silêncio de quem já não tinha ninguém para impressionar. Shannon, porém, tinha partido. Arrumaram um emprego, alugaram um quarto minúsculo, aprenderá a se sustentar. Por ela, senti um alívio genuíno. Mas isso não mudava minha decisão. Sentei-me na poltrona, os dedos acariciando a xícara de chá, e deixei as peças se encaixarem. Família não é um cheque em branco para sugar sua alma. Suas chantagens, suas culpas fabricadas, suas exigências disfarçadas de amor, tudo provava que para eles eu era apenas uma conta bancária com batom. Cortar os laços não foi fácil. Foi necessário. Passará anos me desmontando para caber nos moldes que criaram para mim. Agora finalmente estava inteira. Para quem acompanhou esta jornada, obrigada por testemunhar. Relações tóxicas, mesmo com sangue no meio, são como areia movediça. Quanto mais você luta para agradar, mais afunda. Mas saiba, você pode sair. Escolha-se. Trace limites. E não deixe a culpa ser sua corrente. O que vocês fariam no meu lugar? Compartilhem abaixo. Suas histórias importam. E sua liberdade também.